Bom, gente, o conto Copacabana de Anos de Chumbo, Chico Buarque, ele começa num hotel em Copacabana, que é o Copacabana Palace, né? E a gente tá aqui no Copacabana Palace para gravar esse videozinho para vocês sobre o Copacabana. Bom, vamos gravá-lo aqui no locus, né, do próprio conto. É um conto meio psicodélico, né? O mais doido dos contos. E vocês vão reparar que é o último que eu estou gravando, né? Exatamente por isso, por ele ser o mais doido de todos, né? Ele tem um aspecto psicodélico e um ritmo de thriller, né? Aquele conto que tu vai lendo, vai cada vez ficando mais louco, né? E por isso mesmo ele vai ficando mais interessante, né? Então já estava todo mundo me esperando esse vídeo, porque eu lancei todos os vídeos até maio, né? Então tá todo mundo esperando, aguardando esse que é o Copacabana, que é um dos mais difíceis contos, apesar de ser um dos contos mais curtos desse livro. Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho aí desse conto com esse cenário exuberante aqui. Bom, nós temos um cara, né, que é o nosso protagonista, que ele tem várias marcas nesse conto que deixam bem claro que ele não pertence a esse universo de celebridades, esse universo do Copacabana Palace, né? Porém, ele se encontra com várias personalidades, como Pablo Neruda, o grande intelectual escritor, como Jorge Luiz Borges, o grande contista, escritor e laureado como Prêmio Nobel de Literatura argentino, né? Então ele se encontra supostamente com várias celebridades, né? Porém, não é muito bem assim, né? A gente tende a perceber que há uma certa esquizofrenia nesse personagem, ou então que é mais o desejo dele de se encontrar nesse mundo da Zona Sul, esse mundo encantado de Copacabana, né? Então a gente está gravando aqui, ó, estamos no meio de um brunch em Copacabana para gravar esse vídeo para vocês, né? E a gente, como que você, André, sabe, né? Que esse protagonista ele tem alguns aspectos de esquizofrenia, né? Fica bem claro pra gente porque em vários momentos ele nega o que ele acabou de falar. Então ele diz assim na página 91: infelizmente nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges, né? Então ele, em vários momentos, ele nega o que teria acontecido. E é importante também vocês perceberem, gente, que é um conto com o nome de um bairro, do bairro mais famoso do Rio de Janeiro, que é a Copacabana, que é esse bairro aqui, né? E outra coisa, o Chico Buarque, ele tem um cuidado de delimitar todos os espaços desse bairro. Não é somente a parte nobre do bairro, que é exatamente onde eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. Quando, né, ele vai levar, né, Pablo Neruda, sai aqui do Copacabana Palace e vai levar o Pablo Neruda para passear, e o Pablo Neruda se perde. O Pablo Neruda, como um grande intelectual chileno, ele gosta de botequins, né? Ele tá justamente aqui nessa parte de trás de Copacabana. Porque a Copacabana, ela tem vários bairros, né? E aqui no canal a gente já teve o privilégio de gravar um vídeo aqui no bairro Peixoto, que é outro bairro nobre da região. E a gente percebe que há várias Copacabanas. E a Copacabana, para longe da praia, para longe dos hotéis famosos e do glamour, é uma Copacabana dos barizinhos, da comida que você come do PF, do prato feito. Então você tem essa geografia de Copacabana nesse conto. E outra coisa também que fica bem delimitada aqui, a gente percebe que esse personagem ele não é desse universo. Ele é um personagem pobre que sonha em frequentar esses universos. Então tem uma questão nesse conto que é uma preocupação com a hierarquia, né, e com as divisões sociais da cidade do Rio de Janeiro e dessa Copacabana. Olha esse trechinho da página 92. Por um tempo experimentei ir de camisa, mas pegava mal, era traje de suburbano. Então fui me chegando às ruas internas de Copacabana, onde jogava futebol no asfalto com os filhos das empregadas. Então, ele tem o corpo, as costas dele toda marcada de espinhas, o que demonstra que ele é um jovem, e um jovem de uma classe não
dessa região nobre de Copacabana. Então ele se encontra e fica responsável por diversas celebridades, né? Por ser uma espécie não, ele usa esse termo cicerone, o Chico Buarque, né? O que é o cicerone? É um guia, é alguém que conhece profundamente a cidade e leva os turistas para conhecê-la. E ele fica responsável por uma celebridade. Gente, reparem que todas essas grandes personalidades dos anos 70 e 70 que são citadas aqui no conto, elas existem mesmo, são personalidades dos anos 70 e 60, de 60 e 70, né, da década de 60 e 70. E ele tem uma parte que é muito interessante aqui, né, que ele vai se envolver, não fisicamente, né, mas como Cicerone, da Ava Gardner, que é uma grande atriz daqueles anos, dos anos 60 e 70, e ela vem ao Rio de Janeiro e ele resolve levá-la para sair, né? E ela quer conhecer o lugar onde foi gravado o filme Orfeu Negro. Orfeu Negro que foi motivo, inclusive, de um desfile de escola de samba, Viradouro, em 1998, com Joãozinho 30, que é uma adaptação do mito de Orfeu, mito grego, ao Rio de Janeiro. As comunidades, as favelas, as comunidades sentidos do Rio de Janeiro. Você tem um mito negro, né, que traduzido, digamos assim, para os aspectos do Rio de Janeiro. Então ele vai levar essa moça, né, essa atriz chamada Ava Gardner, para passear no Rio de Janeiro. E de repente, gente, eles vão parar de frente ao Morro da Babilônia. Eu tô falando isso para vocês porque esse conto, ele acontece em thriller mesmo, né? É uma coisa atrás da outra, né? Isso vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? E você não tem nem tempo de respirar. Então, apesar de ser um conto difícil, né? E ele fica, como ele diz, ele usa a palavra mesmerizado pela Ava Gardner, né? Como assim mesmerizado? Ele fica completamente apaixonado por ela. E eles vão parar no morro. O taxista não quer subir o morro, né? Mostrando também essa discussão sobre as realidades do Rio de Janeiro. A cidade partida entre morro e asfalto, né? Entre a parte rica e a parte pobre, né? E essa região aqui da Zona Sul, de uma maneira geral, ela é realmente... ela tem uma incidência nela, né? Geograficamente falando, de várias comunidades, de vários morros, inclusive esse morro que é o Morro da Babilônia. E chegando nesse morro, todo mundo percebe quem é a Ava Gardner, né? Quem é essa grande atriz. Ela é uma espécie de celebridade. É como se a Anitta, né, chegasse num morro, né, hoje em dia, né? E o traficante fica maluco, né, alucinado, mesmerizado pela Ava Gardner. Então tá vendo como que esse conto é legal? Ele é meio louco, gente, mas ele é muito legal mesmo. Ele é muito interessante. Ele tem um ritmo meio frenético mesmo, né? E o que vai acontecer? E a Ava Gardner se perde. Assim como ele perdeu o Pablo Neruda e tem que dar satisfações, né, para o Jorge Luiz Borges, ele perde a Ava Gardner, que ele seria o guia dela, né? E o diretor que deixou ela aos cuidados dele fica louco, né? Porque ele, como vai perder uma grande atriz hollywoodiana, internacional, assim, né? Aí ele fica preocupado com isso, né? Bom, aí o que vai acontecer? Depois ele vai narrar, como todos os contos desse livro, ele narra experiências de violência, né? Ele vai chegar e vai falar do Salvador Allende, da morte do Salvador Allende, da ditadura em 73 no Chile, né? E ele vai também falar do Pablo Neruda, né? Dessa questão chilena, né? Então tem sempre um corte de Anos de Chumbo aqui, por isso que Anos de Chumbo é o título desse livro, não somente pelo fato de Anos de Chumbo ser um dos principais contos do livro, beleza? Bom, e a gente vai perceber também no final do livro, que ele deixa aqui um aspecto muito importante, que o nosso protagonista, ele tem síndrome do pânico, né? E, gente, não tem nada pior do que para alguém que tem síndrome do pânico para sair em Copacabana. Esse bairro múltiplo, com várias tribos, várias pessoas diferentes, né? Bom, então o que vai acontecer, né? No final do conto, ele diz que ficou um tempo sem ir
sem vir em Copacabana, sem passar por Copacabana, né? Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, é que chegou um pastelzinho aqui, aí eu tive que parar o vídeo, né? Olha esse pastelzinho, que maravilhoso, gente. Pastelzinho de queijo da Serra da Canastra, né? Um brinde a gente, um brinde ao canal, ao sucesso desse canal. Então, ele fica um tempo sem vir a Copacabana. Aí nós temos uma passagem de tempo no conto. Assim como no conto que a gente leu, que é o conto da Clarice Lispector, é uma passagem de tempo. É como se você viesse dos anos 60, 70 para o mundo de hoje, o presente. Ele fica um tempo sem vir aqui em Copacabana e volta e entra no Copacabana Palace. E ele entra no que é chamado, né, o Salão de Ouro do Copacabana Palace. E as pessoas percebem que ele não é uma pessoa para estar naquele tipo de lugar. Ó, marca a hierarquia social da cidade do Rio de Janeiro, certo? E de repente ele vai parar meio que no subsolo aqui do Copacabana Palace. E o agente, o segurança, ele é parente de um dos ditadores mais famosos da ditadura brasileira, que foi o general Echegoyen, né? O general Echegoyen, que é um general famoso para os historiadores, quando a gente vai estudar os anos de chumbo, os anos de ditadura. E ele é meio que torturado ali embaixo, né? As pessoas querem saber o que ele faz, né? Por que ele tá ali, enfim, ele é torturado, né? Então, gente, é um conto que aparentemente ele parece psicodélico, mas ele tem um sentido, ele tem uma lógica, ele está discutindo coisas importantes como a geografia de Copacabana, essas muitas Copacabanas que existem, né? E as hierarquias, onde que você pode, de acordo com a sua classe social, estar ou não. E também a função de Cicerone, né? O Rio de Janeiro, por vezes, gente, esse conto ele tem uma grande crítica, né? O Rio de Janeiro, por vezes, parece ser uma cidade muito democrática. É passado essa noção de uma cidade muito democrática, quando não é. Para você estar em alguns lugares, você precisa ter a pele branca. Tem uma discussão aqui sobre isso. Ele joga futebol com a maioria dos amigos dele são negros. Essa discussão está implícita nesse conto. E ele tem a pele mais clara e por isso ele se sente privilegiado. Ele diz isso aqui nesse conto. Então, gente, é um conto que aparentemente ele é psicodélico, é meio loucão, né? O próprio personagem, ele me parece, tá? A gente não pode dar diagnóstico, ainda mais, né, em literatura, né? Ele me parece bastante esquizofrênico, né? Mas mostra os sonhos de contatos de pessoas de classe menos favorecidas com pessoas de classes mais favorecidas. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um presente para vocês. Eu queria ter gravado com os alunos aqui, mas eu não consegui marcar data nem nada, né? Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna que ela é uma das gerentes aqui do Copacabana Palace. Não deu pra gente marcar, mas esse vídeo foi uma gravação muito especial, assim como eu fiz com o vídeo de uma janela em Copacabana, lá no bairro do Peixoto. Beijo grande, gente! Rumo ao UERJ, curtam o vídeo, propaguem esse vídeo. E aqui, quando a gente lança os vídeos aqui no canal, todos os outros canais lançam vídeo também, porque eles esperam sempre, né, a nossa visão sobre o conto, a nossa visão literária. Isso é muito bacana, que isso demonstra o respeito aos nossos espaços. E, gente, rumo ao UERJ, rumo ao ar, vamos acabar a leitura aí desse livro. Valeu, galerinha! Beijo!